Olá! Eu sou o Enxadrezando. Bem-vindos ao vídeo sobre uma verdadeira lenda viva do xadrez brasileiro, o enxadrista Henrique Costa Meckin. Neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a vida e a carreira de Meckin, destacando suas conquistas e impacto no mundo do xadrez. Henrique Costa Meckin, mais conhecido como Meckin, nasceu no dia 23 de janeiro de 1952 em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele é um renomado enxadrista brasileiro, e foi um dos maiores jogadores de xadrez do mundo nas décadas de 1960 e 1970. Seu rating FIDE atualmente é de 2.553, mas o seu rating mais alto foi de 2.635 em janeiro de 1977. Meckin começou a jogar xadrez muito cedo, aos 6 anos de idade, e rapidamente mostrou talento excepcional no esporte. Aos 13 anos, ele já era campeão brasileiro juvenil e, aos 19, se tornou mestre internacional, sendo o primeiro brasileiro a conquistar tal título. Um dos marcos mais notáveis da carreira de Meckin foi sua vitória no torneio de Mar del Plata, Argentina, em 1970, onde ele derrotou alguns dos melhores jogadores do mundo, incluindo os lendários Bob Fischer e Tigran Petrosian. Essa vitória colocou Meckin em destaque internacionalmente e solidificou sua posição como um jogador de elite. Em 1972, Meckin venceu o torneio de Palma de Mallorca, superando jogadores como Anatoly Karpov e Paul Keres. Ele também foi vitorioso em vários campeonatos brasileiros e sul-americanos, reafirmando sua superioridade no cenário do xadrez. No entanto, a carreira de Meckin foi interrompida abruptamente devido a problemas de saúde. Em 1976, ele foi diagnosticado com uma grave doença, a miastenia grave, que o impediu de continuar jogando em alto nível. Em 1978, Meckin teve que se retirar das competições por um longo período. Ele chegou a iniciar sua participação no Torneio Interzonal do Rio de Janeiro de 1979, em uma tentativa de classificar-se para o Torneio dos Candidatos pela terceira vez consecutiva, mas, atendendo a ordens médicas, deixou a competição antes da conclusão da segunda rodada. Após seu afastamento, Meckin encontrou no xadrez uma forma de superação. Ele retomou sua carreira no final dos anos 1990 e, apesar das limitações físicas impostas pela doença, manteve uma posição respeitável no cenário do xadrez brasileiro. A história de Meckin é marcada pelo seu brilhantismo no xadrez, sua precocidade e talento excepcionais, bem como pela adversidade que teve que enfrentar devido à sua doença. Ele é considerado uma lenda do xadrez brasileiro e um símbolo de perseverança e superação. Destaque inquestionável do xadrez brasileiro, Mequinho, como é popularmente chamado, foi destaque em vários jornais e revistas da época e, inclusive, foi homenageado por Raul Seixas na música Super-Heróis em que em uma das estrofes, o maluco beleza diz que, abre aspas. Quem é que no Brasil não reconhece o grande trunfo do xadrez? Saí pela tangente disfarçando uma possível estupidez. Corri para um cantinho para dali sacar o lance de mansinho. Adivinha quem era? Mequinho. Fecha aspas. Se essas informações não forem o suficiente para o teu like, então assista até o final que tem mais. Uma das partidas mais famosas e impressionantes de Meckin foi disputada em 1971, contra o grande mestre argentino Miguel Najdorf, criador da variante da defesa siciliana que leva o seu nome, durante o torneio de Mar del Plata, em Buenos Aires. Essa partida ficou marcada pela precisão tática de Meckin e pela qualidade de seus sacrifícios. Nessa partida, Meckin jogou com as peças brancas e iniciou com a abertura escocesa, e Najdorf, naturalmente se defendeu com a siciliana Najdorf. Meckin orquestra um ataque avassalador na ala da dama, finalizando a partida num sacrifício belíssimo da dama. Essa partida é considerada uma obra-prima do xadrez, e é frequentemente estudada e elogiada por jogadores e entusiastas do xadrez. Ela demonstra a visão estratégica e tática excepcionais de Meckin, bem como seu estilo agressivo e corajoso de jogo. Esse é um exemplo clássico do brilhantismo de Henrique Meckin, e certamente essa é uma obra-prima a ser apreciada por várias gerações. Mas vamos à partida. E4. C5. Cavalo em F3. D6. D4. Mequinho começa a partida com a abertura escocesa. C por D4. Cavalo por D4. Cavalo em F6. Cavalo em C3. A6. E Najdorf se defende com a siciliana que leva o seu nome. Bispo em G5. E6. F4. Bispo em E7. Dama em F3, Mequinho se prepara para o roque longo. Dama em C7. Roque longo. Cavalo de B, em D7. Bispo em E2, conectando as torres. Torre em B8. G4, iniciando o avanço na ala da dama. B5. Bispo por F6. Cavalo por F6. G5.
Cavalo em D7. Bispo em D3. B4. Cavalo de C, em E2. Cavalo em C5, atacando o bispo. Torre de H, em G1, perceba que Mequinho não se preocupa com o seu bispo, pois o centro do tabuleiro está fechado, e nessas situações, o cavalo consegue se posicionar melhor que os bispos. G6. F5. E5, atacando o cavalo. Cavalo em B3, afastando o perigo. Cavalo por D3, cheque. Dama por D3, perceba que o centro do tabuleiro continua fechado, e vamos para um final com 2 bispos para Najdorf e 2 cavalos para Mequinho. Bispo em D7, tentando melhorar o posicionamento do bispo. F6, piorando o posicionamento do outro bispo. Bispo em B5, atacando a dama. E Mequinho simplesmente move a sua dama para D2. Bispo em D8. Cavalo em G3, iniciando o ataque na ala da dama. Roque curto. Dama em G2, Mequinho começa a posicionar suas peças para o ataque. A ideia desse lance é jogar a dama em H3, depois em H6, ameaçando o mate protegido com o peão de F6. Torre em C8, reforçando o domínio na coluna C, e impedindo o lance de dama em H3. Rei em B1. Dama em D7, dominando a casa de H3. Cavalo em F5, obstruindo o domínio da dama. G por F5. E agora sim, dama em H3. Rei em H8, a ideia é colocar a torre para que a dama não consiga chegar em G7. E por F5. Bispo em E2, a ideia aqui não é atacar a torre, e sim bloquear a entrada da dama. Torre em G3. Bispo em H5. Torre em F1. Dama em B5, atacando a torre. Torre em F2. Dama em B6. Torre de F, em G2, protegendo definitivamente a torre. Dama em B5. G6. F por G6. F por G6. Bispo por F6. Dama por H5, caindo finalmente o bispo. Dama em F1, cheque. Cavalo em C1. Torre em C7, impedindo a entrada da dama em H7. G por H7. Torre por H7. Dama por H7, sacrificando a dama, cheque. Rei por H7. Torre em H3, cheque. E as pretas abandonam. Não há mais nada que as pretas possam fazer para evitar a derrota. Se cobrir com o bispo, a torre captura o bispo e cheque mate. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.